Muito bem-vindo! Você acabou de chegar em um lugar onde nós lemos a Bíblia inteira em um ano. Que bom que você chegou aqui, minha irmã e meu irmão. Hoje nós vamos começar com o Salmo 108. Deus dá vitória a seus filhos. É um cântico de louvor escrito por Davi e fala assim: Ó Deus, meu coração está firmado em ti. Por isso, cantarei e louvarei ao Senhor, ó minha glória. Harpa e cítara, despertai. Quero acordar a aurora. Ó Eterno, eu te darei graças entre todos os povos, e entre as nações entoarei teus louvores. Pois teu amor leal é maior que os céus, e a sua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Eterno, acima dos céus. Estenda-se a tua glória sobre toda a terra. Salva-nos com teu braço forte e responde às nossas orações, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Em sua santidade, Deus declarou: no meu triunfo, dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade me pertence e Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo, sobre Edom atiro a minha sandália. Contra a Filisteia lanço meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me conduzirá até Edom, se não fores tu, ó Deus, que nos rejeitaste? Tu, ó Eterno, que já não sais com nossas tropas. Vem em nosso socorro contra os adversários. Vã é a salvação que vem do ser humano. Com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos. Aleluia! Aqui nesse salmo nós vemos que Davi conhecia muito bem a personalidade de nosso Pai, Deus, o Criador, e que Deus se alegrava com as vitórias de Davi. No entanto, ele sabia muito bem também o que desagradava a Deus. Por isso ele clamava ali para que Deus voltasse. Agora nós vamos para Provérbios, hoje 15, versículo 4. As palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. Aqui, irmãos, é importante nós pensarmos também que essas palavras podem vir de nós mesmos, nós nos tratando com palavras. Se nós nos tratamos com palavras bondosas, teremos a nossa vida revigorada. Mas se nós nos maltratamos com falar perverso, é claro que vamos ficar desanimados no espírito. Deus aqui está se referindo a nós cuidarmos de nós mesmos também. Vamos agora para o Velho Testamento. Estamos no primeiro livro de Samuel e hoje capítulos 12 e 13, a palavra final de Samuel. Então Samuel reuniu todo o Israel e lhes declarou: Eis que vos atendi em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei para governar sobre vós. De agora em diante, será o rei quem marchará à vossa frente. Já estou velho e de cabelos brancos, e meus filhos habitam entre vós. Fui vosso guia desde a minha mocidade até hoje. Aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e do seu ungido, a quem tomei um único boi
ou jumento? A quem defraudei e a quem oprimi? De quem tenho recebido presentes, a fim de que finja não ver a injustiça? E eu vos restituirei. Todo o povo, no entanto, exclamou: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, e de ninguém tiraste coisa alguma. E Samuel lhes afirmou: Yahvé é testemunha contra vós, e o seu ungido é igualmente hoje testemunha de que não achastes culpa alguma em minhas atitudes? E o povo respondeu: Sim, o Senhor é testemunha. Irmãos, aqui sabemos que o ungido a que Samuel se refere é o rei Saul. Então, Samuel declarou aos israelitas: O Senhor designou Moisés e Arão e libertou os vossos pais, fazendo-os subir do Egito. Agora, pois, permanecei aqui mesmo, para que eu entre em juízo diante do Senhor, relativamente a todos os atos de justiça do Senhor que ele realizou por vós e por vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, e os egípcios os oprimiram, e os vossos pais clamaram a Yahvé, e Yahvé vos enviou Moisés e Arão, que fizeram vossos pais sair do Egito e os estabeleceu nestas terras. Vossos antepassados, contudo, se esqueceram de Yahvé, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, como também nas mãos do rei de Moabe, os quais lutaram contra eles e os venceram. Então o povo clamou e suplicou pelo socorro de Yahvé, o Senhor, confessando: Ó Deus, pecamos por ter abandonado o Senhor e prestado culto ao deus Baal e à deusa Astarote e seus postes sagrados. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e nós te serviremos. Então Yahvé enviou Jerubaal, Gideão, Sansão, Baraque, Jefté e Samuel, que vos livraram das mãos dos inimigos de Israel que vos rodeavam, e pudestes habitar a terra em paz e segurança. Apesar de tudo, quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, rogastes-me: Não, é preciso que um rei governe sobre nós. No entanto, Yahvé vosso Deus é vosso rei. Sendo assim, agora aqui está o rei que escolhestes, aquele que vós mesmos pedistes, o Senhor vos deu, um rei. Se temerdes ao Senhor e o servirdes, e atenderdes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que governa sobre vós seguirdes a Yahvé, vosso Deus, então tudo vos irá bem. Todavia, se não obedecerdes a Yahvé, se vos revoltardes contra a sua vontade, então a mão do Senhor pesará sobre vós e sobre o vosso rei. Ainda uma vez, olhai e vede o grande prodígio que Yahvé realiza diante de vossos olhos. Não é agora a época da colheita do trigo? Pois bem, rogarei a Yahvé, e ele fará trovejar e chover, a fim de que venhas a reconhecer com toda clareza como foi grave o pecado que cometestes contra o Senhor, pedindo um rei para vós. Então Samuel invocou a Yahvé, e Yahvé fez com que viessem trovoadas e chovesse naquele mesmo dia. E todo o povo se encheu de medo do Senhor
e de Samuel. Todo o povo suplicou a Samuel: intercede por nós, teus servos, a Yahvé teu Deus, para que não morramos, porquanto sobre todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Contudo, Samuel declarou ao povo: não temais. É verdade que cometestes um grande erro. Somente não vos afasteis de Yahvé, mas servi-o com todo o vosso coração. Não apostateis para vos entregardes a ídolos de nada, que para nada servem, porque nenhum auxílio podem proporcionar, porquanto nada são. Certamente Yahvé jamais desamparará o seu povo, em honra ao seu grande nome, porque o Senhor decidiu fazer de vós o seu povo. Quanto à minha pessoa, longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, eu vos ensinarei o caminho do bem e da justiça. Tão somente temei ao Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração, pois vede quão grandes prodígios realizou entre vós. Porém, se insistirdes em praticar o que é mal, vós e o vosso rei sereis exterminados. A guerra contra os filisteus. Capítulo 13. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e na região montanhosa de Betel, e 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra, que ouçam todos os hebreus. Então todo Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o povo atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por esse motivo, todo o Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente, a leste de Bet-Aven. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Diante disso, Saul ordenou: trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E Saul mesmo ofereceu o holocausto. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul correu ao encontro de Samuel para saudá-lo. Entretanto, Samuel lhe indagou:
que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. E refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Ao que replicou-lhe Samuel: agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Miquimás. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, nos arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Naquele tempo, não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Por este motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Miquimás. Até aqui, amados irmãos, nós percebemos que já na sua primeira ação como rei, Saul perde o seu reinado por desobediência às ordens do Senhor. O Senhor disse que era para esperar Samuel chegar para que Samuel chamasse o Senhor, consultasse o Senhor, sacrificasse ao Senhor. E como Samuel demorava, que já foi justamente um teste de Deus, fazer Samuel demorar, o que acontece? Saul toma o lugar do sacerdote e não obedece a Deus e já perde o seu reinado já na sua primeira investida contra os filisteus, na sua primeira ação, na sua primeira decisão militar. Agora nós vamos para o Velho Testamento, que o Senhor fale, ou melhor, para o Novo Testamento, que o Senhor fale muito conosco através dessa atitude de Saul, que possamos meditar em nossa vida também. Hoje nós vamos para João 7.
A falta de fé dos irmãos de Jesus. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galiléia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus disseram para ele: parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes. Porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realizas estas obras, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Então Jesus falou para seus irmãos: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. Irmãos, aqui, por que o Senhor disse assim para os irmãos dele? Para vocês, qualquer hora serve. Por quê? Porque estão no mesmo princípio de Saul, né? Para vocês, qualquer hora é a hora que vocês decidirem é a hora, porque não seguem a direção de Deus. E o Senhor disse: para mim, a hora ainda não chegou, porque aguardo o comando do Pai. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. E tendo dito essas palavras a eles, Jesus permaneceu na Galiléia. Mas após seus irmãos terem subido, então Jesus também subiu para a festa, não abertamente, mas em segredo. Então os judeus o procuravam na festa e especulavam: onde estará ele? E havia grande murmuração entre o povo a respeito de Jesus. Alguns comentavam: ele é bom. E outros: não, ao contrário, ele ilude o povo. Todavia, ninguém falava de Jesus em público por medo dos judeus. Assim, próximo ao meio da festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. E os judeus maravilhados diziam: como sabe este homem letras, sem nunca ter estudado? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não foi Moisés quem vos deu a lei? Entretanto, nenhum de vós pratica a lei. Por que procurais matar-me? E o povo contestou: tu estás com um demônio. Quem está procurando matar-te? E Jesus respondeu, dizendo: realizei só uma obra, e todos vos assombrais. Por causa de Moisés vos haver dado a circuncisão, embora ela não tenha vindo de Moisés, mas sim dos patriarcas, vós circuncidais um homem no sábado. E se um homem pode receber a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vos irais contra mim, por eu ter curado completamente um homem no sábado? Não julgueis de acordo com a aparência, mas decidi com justos julgamentos. Aleluia. Irmãos, para mim, o Senhor falou profundamente a respeito de esperar o tempo certo de Deus, esperar a ordem de Deus, esperar dizer: Deus, vá. Quando Deus disser vá, nós vamos. Quando Deus disser fica, nós ficamos. E como que nós vamos saber se Deus está dizendo vá ou se Deus está dizendo fica? Então eu aprendi lendo um livro de Watchman Nee, que é um pastor, digo pastor, mas é um irmão chinês
que viveu há muitos anos atrás, acho que nos anos de 1800, não sei direito. E ele disse 3 coisas para você saber se vem de Deus o que você pretende fazer ou não. Primeiro, fere a palavra de Deus, vai contra a palavra de Deus o que você quer fazer. Segundo, as circunstâncias cooperam com isso que você quer fazer. Eu vou retomar esse estudo e vou postar para vocês. Mas fere a palavra de Deus o que você quer fazer? O ambiente coopera? Então quer dizer, eu quero fazer tal coisa, mas meu marido é contra. Então o ambiente não está cooperando nesse momento. Ou então, eu quero fazer tal coisa, mas não sinto paz no meu coração, porque na palavra de Deus isso não é aprovado. Então, assim nós sabemos se Deus quer ou se Deus rejeita o que nós estamos pretendendo. Sabemos, não quer dizer que Deus desaprova, mas pode ser que não seja o tempo de Deus, né? Meus amados irmãos, que o Senhor fale também com vocês. Eu vou buscar esse estudo e vou mostrar para vocês depois. Está bem assim? Fiquem todos bem e agora lembrem-se de ir para o áudio da oração que está no outro vídeo. Fiquem todos bem e até amanhã, se assim o nosso maravilhoso Senhor Jesus o fizer. Irmãos, voltei. Então, como eu achei aqui o livro se chama Lições para o Viver Cristão, de Watchman Nee. Então, ele diz que são 3 as questões que nós devemos verificar para saber se estamos de acordo com a vontade de Deus. Então, ele diz os arranjos no ambiente, né, que mostram, como eu citei o exemplo, eu quero fazer tal coisa, mas meu marido é contra. Então, quer dizer que tem um arranjo no ambiente impedindo que eu faça. E depois ele diz a direção do Espírito Santo, que é também ter paz no coração, né? É sentir-se com a consciência leve, com a consciência tranquila. E também a respeito dos ensinamentos das Escrituras, se não estamos indo contra as Escrituras. Então vamos voltar. O ambiente coopera? Tem paz de espírito, paz no coração, paz na consciência? Vai contra a palavra de Deus ou não? Se o ambiente coopera, tudo é favorável. Se você tem paz no seu coração, está feliz. Se não vai contra a palavra de Deus, então está no tempo correto. Pode seguir em frente, o Senhor está dizendo vá. Agora, se o ambiente impede, alguma coisa impede, aguarde. Deus não está dizendo não, Ele está dizendo espere. Se você não tem paz no seu coração, aí pode ser que Deus está dizendo não, porque você, no fundo, sabe que não deve fazer isso. E se vai contra a palavra de Deus, aí então você não tem a menor dúvida de que não deve fazer. Fiquem bem e até amanhã, se o nosso maravilhoso Senhor Jesus assim o fizer. Aguardo vocês no YouTube para nós agendarmos live para conversarmos.